Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa Expo Supermercados. Para nós é um prazer que você esteja conosco. Peço a vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, por favor, junte-se a nós, se inscreva, querendo receber notificações dos vídeos que sempre entram diariamente no nosso canal, acione o sininho. Gostando do vídeo, dê o seu like e faça seus comentários. Graças aos seus comentários que a gente pode trazer os conteúdos que você deseja aprender. Um dos conteúdos, e foi um que a gente está trazendo agora, junto com o pessoal da Nestlé, é o gerenciamento das categorias, que vamos falar sobre café e saudáveis, como vender mais e melhor. É um assunto super relevante que você tem nos solicitado e a gente está trazendo esse conteúdo justamente para colaborar nas vendas de vocês. Então eu quero ver se está tudo ok para eu entrar com o nosso convidado. Está tudo ok? Então vamos lá. Com licença, pessoal. Gabriela, boa tarde. Está me ouvindo? Boa tarde, estou te ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, tá ótimo, tudo perfeito. Muito obrigado aí pelo apoio da Nestlé, muito obrigado a você, Gabriela, que fez um empenho aqui para trazer toda a linha de cafés e de naturais. Queria que antes você se apresentasse. Quem é a Gabriela? Bom, boa tarde a todos e todas que nos assistem. Queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui sobre cafés e saudáveis. Eu sou a Gabriela Machado, responsável, gerente de gerenciamento de categorias na Nestlé, tenho 10 anos aí de varejo e hoje vamos falar só de coisa boa, né? Como vender mais e melhor, que eu acho que é o que todo mundo aqui quer. Exatamente. Como é que você deseja fazer a sua apresentação? Você vai utilizar uma imagem? Você vai fazer um bate-papo? Como é que fica bom para você? Eu tenho uma apresentação para compartilhar, se eu puder, Pode. eu já posso Vamos ver se colocar. o pessoal liberou. Consegue compartilhar? Sim, e aí eu tenho um vídeo também. Então, eu queria começar com um recado de Dolce Gusto. Apesar da gente falar de gerenciamento de categorias, nós temos um recado aqui. E aí, se tiver tudo certinho com o som, eu já posso começar. Podemos ir? Pode começar, tá? Perfeito. Pode fazer à vontade. Eu vou estar assistindo e qualquer coisa, eu tô aqui. Combinado. O mercado de cápsulas depende da venda de máquinas para ser construído. Historicamente, desde 2015, Dolce Gusto vende em média todo ano 2 vezes mais que o nosso principal concorrente de máquinas. Ou seja, somos líderes de mercado com 40% do share. Diante desta performance sustentada ao longo dos anos, do aumento do parque ativo de máquinas, Dolce Gusto conta sozinho com metade dos lares consumidores de cápsulas do Brasil. São quase 2 milhões de lares com máquinas ativas, algo que só se conquista com o tempo. Mas além disso, é fundamental estar em lares qualificados, ou seja, lares com poder aquisitivo para comprar e consumir as cápsulas com frequência. E nos lares classe AB, Dolce Gusto também é líder no Brasil. Temos então o maior giro de produtos por loja entre todas as marcas de sistemas. Se isso não estiver acontecendo na sua loja, estaremos perdendo oportunidades em conjunto e precisamos reverter este cenário. Além disso, o que vemos hoje é que nem sempre este cenário de liderança está refletido no ponto de venda. Precisamos garantir nosso espaço adequado nas gôndolas. O principal diferencial de Dolce Gusto entre os demais sistemas é que, além de um café de muita qualidade, o sistema ainda oferece muitas outras variedades e possibilidades. O que significa que o consumidor tem muitas e diferentes ocasiões que cabem em Dolce Gusto, e não apenas aquelas do café. Ele pode tomar um café caseiro logo que acorda para despertar, um café ao lait durante o café da manhã, um expresso depois do almoço, um cappuccino ou um mochaccino canela como uma sobremesa ou um chá antes de dormir para relaxar. Sabemos que o principal consumo ainda está no dia a dia. Por isso, temos algumas variedades que são muito importantes e não podem faltar no PDV. Muitos consumidores buscam pelo que já conhecem e pelo que já estão acostumados a beber. Portanto, o expresso intenso, café ao lait, matinal, cappuccino e mochaccino canela precisam sempre ser encontrados. Quando os consumidores não acham essas variedades, eles simplesmente não levam o produto e vão buscar em outra loja. Por exemplo, se você tem apenas 4 desses 6 itens, você pode estar perdendo cerca de 22% do seu faturamento. Por isso, sempre é importante ter esses itens em suas lojas, e eles precisam também ter destaque na gôndola. Temos um volume relevante de consumo da categoria que está concentrado nas inovações. Nossos consumidores estão sempre em busca de novidades e de novos sabores.
E por isso estamos nos reinventando cada vez mais. Em 2020, trouxemos 11 lançamentos que representaram 32% do crescimento de Dolce Gusto no ano. Essas inovações vêm para conquistar uma venda adicional, além do que o consumidor já busca tradicionalmente. Só Dolce Gusto tem um portfólio com mais de 30 variedades. E em 2021, nós seguiremos inovando, a fim de surpreender e atender cada vez mais a expectativa dos nossos consumidores. Nossos produtos também têm uma forte relevância para os consumidores que compram online. Então não deixe de ativar nosso portfólio no seu e-commerce e CRM. Seja nosso parceiro nessa jornada contínua de inovação e na construção deste negócio. Eu estou super curioso para entender toda essa dinâmica aí do gerenciamento de categoria. Como é que os nossos empresários podem aumentar as vendas trabalhando bem a gestão de todas as marcas e da categoria? Pois é, né? Ao vivo tem essas coisas, né? Então vamos direto aqui para a apresentação. Vocês estão vendo aqui o café, que é por onde a gente vai começar. Então, começando falando de todos os significados que tem o café para os brasileiros, né? Todo mundo deve se identificar com algumas dessas. Então, a gente consome café para acordar, para começar o dia, até para socializar dentro de casa, fora de casa, para relaxar, fazer uma pausa. Eu tô aqui com o meu café também, acho que vocês não conseguem ver, né? Aqui, ó, de Starbucks, que acompanha a gente no dia a dia, e não é só uma percepção, tá? Quando a gente vê o mercado de cafés, não sei se vocês sabiam, mas o Brasil é o primeiro produtor e o primeiro consumidor de café, o primeiro país no mundo, né, em produção e consumo. A gente está falando de mais de 115 bilhões de xícaras, tem uma média de 4 xícaras por dia e 28% do volume de bebidas consumidas no Brasil é de cafés. E quando a gente pensa em hábitos de consumo, 60%, né, do consumo de café acontece de manhã e 40% é aquele cafezinho da tarde. As pessoas consomem em casa, e aqui a gente está falando que é um mercado que até então estava muito concentrado em 4 principais indústrias, principalmente no café torrado e moído, que a gente já vai ver isso mais no detalhe, e também o café fora de casa, que daí já é um mercado bem fragmentado, né? Então a gente tem os cafés expressos, vai numa sala de reunião, a gente tem um cafezinho ali, e a gente está vendo que a cafeteria premium está promovendo uma descoberta aí de que tem muito mais valor dentro da nossa xícara de café. Então, quando a gente olha as tendências, né, a gente já falou um pouquinho, mas até o começo da pandemia, os cafés tradicionais tinham a maior participação de mercado, e a gente tinha aquele momento de consumir um café mais premium, com maior valor agregado, principalmente fora de casa. Mas com a pandemia, com muita gente fazendo home office, e até pela tendência que a categoria já estava fazendo, né, que foi potencializado por essa onda do home office, a gente passa a consumir café premium também dentro de casa. E a ideia aqui é replicar a qualidade daquela experiência da cafeteria, não só com cafés mais premium, como também com diferentes formas de preparo, cafés mais indulgentes, né, com leite, por exemplo, cappuccinos. E para o futuro, né, o que a gente vê para a categoria, além dessa premiumização, que eu vou falar bastante essa palavra, é a importância da compra online, da personalização do café e da origem do café. Então, sempre vão ser essas tendências, a premiumização, os baristas em casa e também a sustentabilidade. Eu estou até passando um pouco rápido porque tem bastante conteúdo para a gente chegar na parte de execução propriamente dita. Então, assim como aconteceu com as cervejas, né, o mercado vizinho ali de cervejas e azeites, a gente vê que a categoria ela passou de um consumo tradicional e foi se premiumizando. Então, hoje a gente sabe que tem aquela cerveja que a gente toma no bar, tem aquela especial que a gente guarda para o final de semana em casa, e em cafés está acontecendo algo semelhante quando a gente pensa na premiumização. Então, aqui a gente vê alguns itens de inovação de produtos que tanto a Nestlé quanto as demais indústrias estão fazendo. Então, no caso da Nestlé, a gente tem uma linha bem robusta de Starbucks, cápsulas, não sei se vocês sabiam, mas a gente tem cápsulas de bebidas vegetais, até leite desnatado, tem também o lançamento de Alpino, e outras versões de Nescafé Gold e Nescafé Origens. E a gente também consegue, andando pelas lojas, a gente vê o quanto de execução no ponto de venda e comunicação e experimentação que também
a gente vê no mercado. Como a gente consegue traduzir isso no ponto de venda, né? Cada vez mais também vocês podem ver ambientações de categoria, porque a nossa principal missão é ajudar o shopper ou consumidor a entender quais são os segmentos da categoria. Eu vou mostrar para vocês, mas esses projetos aqui que são, né, que foram feitos pela Nestlé em parceria com os nossos clientes e a própria a unidade, né, de cafés dentro da Nestlé, são só alguns exemplos, a gente tem outros clientes, mas que elas contam a história de como essa gôndola é segmentada. E aí, como a gente tem bastante tipos de café, eu trouxe de uma forma bem simples, só para a gente se localizar e como que a categoria é dividida. Então, nós temos as cápsulas, que são usadas dentro das máquinas de café, os cafés solúveis, que são diluídos em água, o torrado e moído, que é aquele café tradicional que a gente usa na máquina ou no filtro, e os demais formatos, que cada vez mais a gente vem ganhando espaço na gôndola, grãos, mixes, que são aqueles cappuccinos, que também a gente coloca como café solúvel, e o drip coffee. Aqui, quando a gente vê a participação, cápsulas, numa média de mercado, tem 13% do share, né, da categoria como um todo, mas isso depende muito da loja, né? E é por isso que a gente trouxe esse tema de cafés aqui hoje, porque é uma categoria que está crescendo rápido em valor e que está passando por uma movimentação importante. Então, é super relevante que, se vocês tiverem essa oportunidade de analisar os números para entender como é que está a evolução dos cafés premiums dentro da loja de vocês. Então, cápsulas representa 13 e cresce 23, ou seja, se a gente não tomar cuidado com o abastecimento aqui também pode ser um problema, né? Então, é bom a gente surfar essa onda. Solúveis, cresce 11%, representa 7%. Torrado e moído, como eu falei, representa 78% e cresce também. E os outros formatos representam menos, mas crescem duplo dígito também. E dentro de solúveis e torrado e moído, o segmento premium, que são aqueles que têm maior valor agregado, uma experiência diferenciada, né, grãos selecionados, por mais que eles ainda representem menos, né, eles representam um pouco, mas eles crescem muito e eles trazem muito valor. Na verdade, o segmento de solúveis e torrado e moído cresce muito por conta, né, do solúvel e do torrado e moído premium. Falando da árvore de decisão, então, a gente, né, vendo de uma forma bem rápida aqui como a categoria é segmentada, mas a primeira coisa que passa pela cabeça da pessoa que está ali comprando é o formato de café. Então, se é o pó, torrado moído, solúvel, cápsula ou grão. Qual é a variante? E aí aqui isso está muito relacionado à marca e ao preço. Então, né, os consumidores são mais sensíveis ao preço. Talvez foquem mais na variante, aqueles que são menos sensíveis, né? Os que são mais sensíveis acabam priorizando o que cabe no bolso. Depois vem a decisão do tipo de embalagem, se é o vidro, sachê, vácuo, tamanho, e o tamanho por fim. E outro ponto bem importante para a gente sempre ter em mente em relação a como essa categoria é comprada é que as pessoas mixam bastante, né? Então, não é porque eu tenho uma máquina de café que eu só vou comprar cápsulas. Eu posso comprar cápsulas também torrado moído premium para experimentar, uma torra de autor diferenciada. Então, esse gráfico que eles mostram só que existe uma mixidade no consumo dos formatos. Por isso que é importante a gente prestar atenção em todos eles, porque quem consome torrado moído tradicional, ele pode estar navegando ali também por outros segmentos. Quando a gente coloca isso num planograma, né, numa gôndola, então a gente tem a divisão que pode variar bastante, né? Vocês sabem, vocês que têm as lojas de diferentes tamanhos, sabem que dependendo da loja, a categoria de cafés pode ter um espaço menor ou maior do que esse que eu estou mostrando aqui, mas de uma forma geral, pensando em como a gente quer contar essa história para o nosso cliente, né? Então a gente julga muito importante segmentar de acordo com os grupos. Então, as cápsulas abrindo, né, a gôndola, porque são os cafés que têm maior valor agregado, têm um alto desembolso, real quilo é o maior de todos. Então, todo mundo quer vender cápsulas, né? Então temos que dar espaço para essa subcategoria. A segmentação dos grãos, drip coffee, torrado moído premium, solúvel premium, e ali mixes e solúvel tradicional, que são os cafés que a gente coloca com água, e por fim, torrado moído tradicional, que é o gerador de tráfego, que representa bastante, como a gente já viu. Aqui colocando alguns exemplos de marcas, né? Claro que tem muito mais, mas só para dizer que, de uma forma geral, todas as principais indústrias têm
marcas que jogam em todos esses segmentos. Então, é uma tendência que todo mundo, né, não só indústria, como também varejo e consumidor, estamos atentos. Quando a gente olha dentro das cápsulas, existe a segmentação das cápsulas compatíveis com Nespresso, que tem de várias marcas, né? Então, aqui colocamos alguns exemplos: Starbucks, L'Or, Illy. E Sistema Único, que são aquelas cápsulas que elas só servem para um tipo específico de máquina. É o caso de Dolce Gusto, e quando, né, no vídeo a gente poderia ver ali que fala que é o maior parque de máquinas que a gente tem no Brasil atualmente, também é compatível com as cápsulas de Starbucks, e também de Três Corações. Então, aqui a gente tem demais marcas que têm as versões premium para torrado e moído e solúvel, como Nescafé Gold e Origens, Três Corações Gourmet e por aí vai. E como eu falei, a gente está passando por um momento de desenvolvimento da categoria que pode ser muito diferente na realidade das lojas. Então, até mesmo dentro de uma mesma rede, tem lojas que são muito bem desenvolvidas no segmento premium e outras que não. Pode ser por conta, né, da localidade, do público-alvo daquela loja, mas de qualquer forma, né, sempre existe um step, um passo acima que os nossos consumidores, né, nossos clientes podem dar em relação ao desenvolvimento dos produtos. Então, aqui eu estou colocando um exemplo real de um planograma. A gente tem 55% de espaço para os cafés premium, de acordo com as vendas da loja. Aqui embaixo, mesmo sendo uma gôndola gigante, como vocês podem ver, isso é um caso real também, a gente já está falando de uma loja que tem 70% dos cafés premium. Então, é um grande desafio falar sobre como vender mais e melhor dessa categoria, porque ela está mudando rápido, ela tem uma realidade que pode variar bastante, mas entendendo como ela é segmentar o planograma e também ficar atento, né, ao volume e abastecimento. Eu falo isso bastante porque, como a gente está vendo segmentos que crescem 30%, 40%, se a gente piscar o olho ali, a gente entra em ruptura, que não pode acontecer, né? Então, finalizando a parte de cafés, a categoria cresce via segmento premium. Então, prestar bastante atenção na positivação dos itens, se as principais marcas de cafés premium tem na loja de vocês, e também pensar em comunicação, então colocar, né, fazer ações pensando nesse tipo de café também. Segmentar a categoria no ponto de venda, independente do tamanho que tem essa categoria, e lembrar que cada loja é única. Então, ter atenção especial ao abastecimento nesse momento. Porque daqui para frente, vocês vão ver que a gôndola de cafés ela vai mudar bastante, vai ser super rentável. Então, é muito importante que a gente tenha essa conversa agora. Fabiana, não sei se você quer comentar algum ponto, senão a gente já passa para saudáveis, né? O outro mundo. Até lendo os comentários, e o pessoal tem comentado sobre coisas incríveis. Tipo, eu li um aqui que eu adorei, aqui, que colocou para vender cápsula e nunca imaginou que o resultado fosse tão grande, porque eu ainda vejo muitos supermercadistas com receio de investir essa categoria e que o consumidor está procurando. Ele, se não encontra na sua loja, ele vai no concorrente. Exato. E cada vez mais o parque de máquinas ele vai aumentando. E se o shopper fez, principalmente agora na pandemia, como as pessoas ficaram em casa, elas investiram, né, bastante em máquinas. Então, faça um teste. Se quem está relutante, começa por algumas marcas, por as principais variantes. A parte do vídeo do Dolce Gusto falava isso. Então, tem as principais variantes e aí se surpreenda aí com o resultado, como a gente está vendo desse comentário. Vamos falar agora sobre naturais. Vamos nessa. Então, primeiro ponto, né? Quando a gente fala em saudáveis, o que vem à cabeça de vocês, né? Porque a gente conversa com muitos varejistas e alguns falam, não, mas o meu varejo ainda não está desenvolvido para isso, meus shoppers, né? Meus clientes não consomem produtos totalmente saudáveis, são só para pessoas veganas que não consomem nada de origem animal. E quando a gente pensa no que é saudável, afinal, a gente vê que é um conceito que ele foi evoluindo ao longo do tempo. Então, nos anos 80, né, a gente pensa muito nas dietas, em tudo que é light, diet, adoçante. Aí, conforme o tempo foi passando nos anos 90, fibras acabou sendo bem valorizado em detrimento das gorduras. Nos anos 2000, a gente falou muito de integral.
agora em 2010 orgânicos e os livre de, então livre de lactose, livre de açúcar, livre de glúten. E hoje, quando a gente fala de saudável, a gente está falando de algo que é muito mais holístico. A gente está falando de corpo e mente e estilo de vida saudável. E aí, existem vários tipos de consumidores saudáveis no Brasil, do básico ao extremo. Então, a gente chama dessa escada da saudabilidade. A gente tem um percentual que quase 17% não adota nenhum hábito saudável, né, nos brasileiros, mas 37%, que é o maior percentual, são pessoas que são aspirantes de um estilo de vida saudável. Então, aqui são pessoas que elas vão aos poucos reduzindo o consumo de sal, açúcar, gordura e ou industrializados. Então, são escolhas do dia a dia, como, por exemplo, às vezes a pessoa consome um refrigerante, mas ela vai consumir um refrigerante com menos açúcar. Ou ela vai consumir um Nescau e aí ela passa a consumir um Nescau Max, por exemplo, que também tem menos adição de açúcar. Então, a gente não está falando de nada de outro mundo. Pequenas escolhas já estão na cabeça das pessoas, principalmente agora, né, com essa questão de saúde tão presente no nosso dia a dia. Daí, subindo aqui na nossa escada, além disso, tem as pessoas que fazem exercícios regularmente, né, as pessoas que são consideradas saudáveis, elas, além de tudo isso, elas vão no médico, consomem orgânicos, e o extremamente saudável, a gente está falando de pessoas que preferem canais até com produtos frescos, feira, hortifruti, que evitam produtos industrializados. Ou seja, a gente tem como, né, estar presente na rotina de cada um desses tipos de consumidor. E quando a gente mostra esse chart, tem gente que fala, nossa, eu não sabia que eu era saudável. Mas sim, qualquer decisão que esteja alinhada com esses tipos de produto já faz parte dos naturais, né, dos produtos que a gente vai falar aqui. E aí, a gente tem dentro da jornada do shopper, falando de negócios, né? No início aqui tem os shoppers que são iniciantes, então começa a entrar para a categoria, nunca consumo um arroz, eu vou consumir um arroz integral, por exemplo. Então começa no nível iniciante, e aí o intermediário, e depois quando a gente chegar nas pessoas que estão num nível mais avançado, a gente está falando de pessoas mais interessadas no aspecto funcional, como orgânicos, origem vegetal, complementos e suplementos que também fazem parte dentro dessa categoria. E aqui, né, para quem consome, para quem trabalha com essa categoria, sabe que as pessoas que fazem esse tipo de escolha, elas acabam gastando mais e sendo menos sensíveis ao preço. O que elas querem ali são aqueles produtos mais específicos. E só para também reforçar o fato de que a gente não está falando de nada de outro mundo, a gente rodou uma pesquisa em lojas no Brasil inteiro, mais de 3 mil pontos de venda, em que a gente vê que mais de 54% das lojas do varejo tem espaço para saudáveis. E olha só que interessante, em 2019 a gente fez essa pesquisa com essas mesmas lojas, e nesse grupo de lojas era 44%, ou seja, em 2 anos, a gente aumentou em 10%, ou seja, nem que seja um módulo ali próximo do FLV, a gente vê que existe essa necessidade de agrupar esses produtos, né? E o tamanho do espaço também pode variar bastante. Dentro da pesquisa, a gente viu que 42% das lojas têm até 4 módulos, ou seja, tudo isso que a gente está falando, cabendo em 4 módulos, realmente fica apertado, mas é um espaço ali que o shopper de saudáveis pode acessar, e 25% tem acima de 10 módulos. São exemplos aqui como da foto que a gente está vendo de varejos que são maiores e que investem, né, dentro dessa categoria. Por isso, a grande oportunidade aqui é saber qual é o sortimento ideal, porque tem muita coisa, né? Até fazemos um paralelo aqui com organizar um armário, que é o trabalho do gerenciamento de categorias, mas a gente não está organizando só para ficar bonito, né? A gente está organizando para vender mais e para estar de acordo com a árvore de decisão do shopper. Então, a gente está numa categoria que está sendo construída a 4 mãos, aí, entre indústria e varejo, a 6 mãos, na verdade, e com o shopper também, porque muitas indústrias, né, Nestlé, principalmente, vem pegando vários insights desses shoppers e fazendo bastante pesquisa. E a gente chegou em 6 pilares, pensando no que o shopper, né, busca encontrar dentro desse espaço. E aí eu vou entrar em cada um deles, vou tentar fazer isso bem rápido. Então, a gente tem o segmento de complementos e suplementos,
integrais, naturais, orgânicos, origem vegetal e os zero lactose, zero açúcar e zero glúten. Então, quando a gente fala de produtos dentro desse universo, aqui mostra como a Nestlé tem um portfólio amplo, que são alguns exemplos, tem várias outras versões, mas cada vez mais a gente está entrando dentro desse mercado, e assim como o varejista também deve fazer isso. Quando a gente fala das regras de ouro da execução, então a gente está falando do bloco de segmentos que eu vou mostrar agora, e aí como tem muitos produtos, né, e vocês sabem disso, quando a gente coloca o bloco de produtos da mesma marca, isso fica mais agradável, né, visualmente para quem está comprando. Presença dos top itens e, de novo aqui, categorias que estão mudando, que estão se desenvolvendo rápido, a gente não pode deixar de prestar atenção no abastecimento. E aí, já passando para os exemplos. Então, mesma coisa aqui para cafés, a gente sabe que as realidades são bem diferentes. Tem loja que vai ter um módulo para um segmento, tem loja que vai ter uma prateleira, mas de qualquer forma é importante segmentar e deixar esses itens juntos. Então, quando a gente fala de complementos e suplementos, é uma categoria que está crescendo muito, gente. Então, assim, é uma super oportunidade para o varejo. A gente tem não só itens da Nestlé, coloquei alguns exemplos também de itens de outras indústrias, e aqui a gente pode estar tanto num ponto natural, como fazendo dupla exposição ali na parte dos prontos para beber. Então, a gente atua principalmente com o Nutrem, Molico e as bebidas prontas, que é com adição de proteína e tudo mais. Existe também o segmento de integrais, que são compostos por farinha integral. Aqui, na verdade, acaba sendo uma dupla exposição, porque são categorias que têm um ponto natural bem definido, mas aqui pode ser um gerador de fluxo, então, para as pessoas que estão iniciando, por exemplo, essa jornada de saudabilidade, talvez seja importante ter esse módulo também no mundo dos saudáveis. Quando a gente fala de produtos naturais, é o maior segmento. Então, aqui também, quem trabalha com esse segmento já sabe, tem farinhas, aveias, as amêndoas, castanhas. Geralmente, aqui é o ponto natural, dentro do corredor de saudáveis é o ponto natural. No caso da Nestlé, a gente tem uma marca muito forte, que é a Nature's Heart. E também a gente tem as aveias. Mas quando a gente olha, né, o total aqui desse segmento, realmente existe muitos SKUs. Então, é importante garantir que vocês tenham as principais marcas e fazer o bloco de marcas para que fique mais claro, né, mais fácil a visualização na hora de comprar. E a gente também tem os segmentos de orgânicos. E aqui são alimentos e bebidas que têm o selo de orgânico e eles podem variar bastante. Então, tem desde papinhas, leite ninho, bebidas prontas, aveias, e aí tem um mundo também dentro de outros produtos, né? E aqui a gente está falando de uma categoria que tem alto valor. As pessoas que consomem orgânicos lembram lá na escada, que estão mais para o topo da escada, porque são itens que realmente têm maior valor, então deixando-os organizados, a gente também acaba vendendo mais e melhor. Origem vegetal, aqui a gente está falando de uma categoria que ela está crescendo também muito rápido, então, principalmente olhar o abastecimento dessa categoria, e se vocês têm cadastrados os itens corretos, se tem na loja, vende. Então, a gente, deixando bem claro, assim, é importante saber se estamos com os itens certos. Quando a gente fala de bebidas vegetais, são bebidas feitas a partir de grãos, sementes, oleaginosas ou leguminosas, como arroz, castanha, então tem leite de amêndoa, além do leite de aveia. Mesmo que tem gente que ache estranho, né? É um segmento que está crescendo exponencialmente, e então é super importante garantir essa exposição, e aqui é geralmente o ponto natural para essa categoria. Por fim, existem, né, o bloco de zero açúcar, zero lactose e zero glúten. Ainda a gente tem algumas heranças do que era saudável no ano, né, há muitos anos atrás, então a gente tem muitos tipos de adoçante, muitos tipos de zero açúcar, mas como a gente viu, a categoria de saudáveis, de itens que são naturais, ela é bem maior do que isso, né? Então aqui é onde ficariam os adoçantes, as gelatinas sem açúcar. Existe também o bloco de zero lactose, que quando a gente pensa nos itens de Nestlé, é como leite moça, creme de leite, Nescau, Molico, Nintos. Pensando nos blocos de produtos da mesma marca, garantir a presença dos top itens, né, das principais indústrias, porque hoje a gente está falando na verdade, de um corredor feito de várias categorias em que as grandes indústrias estão jogando, né? Não estamos falando mais de um nicho de mercado, a gente está falando de um segmento
que todo mundo, né, consome pelo menos algum item ali daquele corredor. E por último, o abastecimento. Então, mesmo racional, né, quando a gente estava falando de cafés, quando a gente tem uma categoria que ela está crescendo muito rápido, se a gente não presta atenção no abastecimento, a gente acaba perdendo venda. Então, de uma forma geral, eram essas as mensagens que eu queria passar em relação às categorias. Estamos passando por movimentos de muito desenvolvimento, é uma super oportunidade. Então, contem com a Nestlé, a gente está junto com vocês. Eu vou, né, até deixar aqui meu e-mail e até o contato do LinkedIn, mas claro que vocês, né, os que têm contato com a Nestlé, podem ficar super à vontade para trazer esses temas, porque a gente está super engajado em fazer, né, com que o mercado cresça de uma forma sustentável e estratégica. Eu não sei, Fabiano, se você quer fazer algum comentário ou se temos alguma pergunta. Eu achei fantástico. Eu fico tão feliz que a gente aprende diariamente. E esses temas que você trouxe chamam a atenção. Por exemplo, a parte dos produtos saudáveis. Realmente está crescendo, o nosso consumidor cada vez está mais engajado nessa alimentação saudável e a gente vê como é importante isso. E esses dados que você trouxe para nós é muito importante, é muito bom. Ótimo. Eu queria até, Gabriela, que você fizesse suas considerações finais. Eu agradeço a sua participação, toda a equipe da Nestlé, que a gente vai seguir a nossa programação, mas fique à vontade para fazer seus comentários. Claro, eu queria só parabenizá-los pelo evento, realmente é muito conteúdo importante e conte com a Nestlé, a gente está junto com o varejo, junto com vocês, para, como eu falei, tornar os negócios sustentáveis e vamos vender, né? Bora para frente. Bora para frente. Muito obrigado, Gabriela. Muito obrigado a você que está nos assistindo. É muito importante os seus comentários. Vejam, esse conteúdo que nós trouxemos foi graças aos comentários de vocês. E vamos trazer muito mais. Então fique à vontade aqui no nosso chat, tanto ao vivo como depois, fazer os seus comentários para a gente trazer novos conteúdos. E sempre lembrando, todo o material que a gente está construindo aqui junto com vocês, vocês podem ver e rever quantas vezes quiser. Então eu vou pedir a vinheta que a programação continua. Até logo mais, pessoal. Muito obrigado.